dá um alerta dizendo assim: vigiai e orai. Vigiai e orai. Amém, irmãos? Vamos trazer um estudo na próxima semana, justamente sobre os tempos da volta de Cristo, que está no livro do Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia. Glória a Deus. Vamos. Mateus capítulo 26. Soberano Deus, Pai, nós te clamamos nesse momento, nós te pedimos, ó meu Senhor, pela tua sabedoria, Pai. Não queremos sair daqui da mesma forma com que entramos. Pai, fala conosco esta noite. Pai, que a tua palavra venha como uma orientação, como uma exortação, mas também venha como um conserto. Que a tua palavra, Senhor, venha, Pai, como bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas. Mas fala conosco, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um aqui. Por isso, Pai, fala com cada um de nós, segundo a tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, às vezes nós falamos sobre a restauração de Pedro. Pedro passou por um processo, alguns conhecem, outros não, e falamos muito na restauração de Pedro. Hoje nós vamos falar da queda de Pedro, o processo que levou Pedro a cair, a negar Jesus. O processo, às vezes são coisas que vão acontecendo nas nossas vidas e nós vamos deixando passar, ou melhor, às vezes vamos até ignorando, não nos ficamos atentos. Mas hoje vamos falar um pouco sobre a queda de Pedro. São 4 passos, passo a passo. Primeiro passo, a autossuficiência de Pedro. Autossuficiência de Pedro. Mateus, no capítulo 26, no verso 31. Vamos dar início. Mateus 26, 31. A autossuficiência de Pedro. Presta bem atenção, irmão. Não deixa nada tirar a tua atenção, porque Deus quer falar comigo e com você esta noite. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 26, verso 31. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhes disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amados, tem muito ensinamento para mim e para você. A autossuficiência, às vezes, nos leva à queda. Pedro, aqui, ele não se atentou ao que Jesus estava falando para ele. Jesus estava dizendo ainda hoje. Jesus começa dizendo que esta mesma noite todos vocês se escandalizarão de mim, vão se escandalizar dele. Por quê? Porque ele iria ser preso. E ele disse, citou as escrituras, falando que está escrito: na hora que o pastor é ferido, as ovelhas são dispersas. Jesus está falando isso, mas Pedro toma a palavra e Pedro disse que ainda que todos se escandalizem, eu jamais vou me escandalizar do Senhor. Às vezes, irmão, falamos e somos provados pelo que falamos, porque Jesus, ele nos prova no que falamos. Você diz que é, você vai ter que provar que você é. Provar não é só
escandalizar. Jesus fala para Pedro: ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus fala isso para Pedro. Quando Jesus fala isso, Pedro insistiu em dizer: ainda que for para morrer, eu morrerei contigo. Sabe, irmão, eu já disse isso aqui, eu vou dizer novamente, eu viajo na Bíblia. É como se eu estivesse lá na cena, olhando e ouvindo Jesus dizer assim: Pedro, presta atenção, eu estou tentando te alertar, eu estou falando contigo, Pedro, mas tu não está dando atenção. Às vezes Jesus está falando comigo e com você, e nós não estamos prestando atenção, irmão. Ele está nos alertando, ele está dizendo: ó, se você subir ali na ladeira, tem um laço, tem uma armadilha para você. E às vezes nós estamos insistindo: não, eu vou, não, eu sou maior de idade, não, eu ando em mim, que é isso? Não, ó, eu sou responsável pelos meus atos. Não é bem por aí que funciona com Cristo, não. Às vezes ele quer obediência. Ele diz para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Fala isso para Saul, Deus fala isso para Saul, através da vida do profeta Samuel. Amados, ele está dizendo a Pedro: Pedro, presta atenção, Pedro, tu está falando aquilo que tu não vai cumprir. Tu está dizendo que vai, mas eu sei que tu não vai, Pedro. Mas Pedro insiste. E o interessante é que a Bíblia diz que todos fizeram o quê? A mesma coisa. Não, nós também vamos até a morte. Irmão, quantas vezes, às vezes nós agimos pelo impulso. Alguém diz: eu vou embora, você. Alguém diz: eu também vou. Outros dizem: eu também vou. Não faça. Esteja atento ao que Deus está falando com você. Presta bem atenção. Pedro falava que era. Pedro dizia: eu vou, eu sou fiel. Eu tenho fidelidade, eu vou até a morte, Senhor. O primeiro passo da queda de Pedro foi a autossuficiência de Pedro. Quando eu e você achamos que já sabemos o suficiente, quando eu e você achamos que somos blindados o suficiente para não sermos atingidos, é autossuficiência, é queda. Precisamos ter a humildade para ouvir, precisamos ter a humildade para aceitar, para entender e dizer: sim, eu estou errado, eu não vou. Sim, Senhor. Falta-nos às vezes humildade para isso. Às vezes nós nos achamos autossuficientes. Não, eu sou pastor da igreja, eu vou fazer porque eu sou pastor da igreja. Está errado, pastor. Não vá por esse caminho não, pastor, porque se trilhar esse caminho se atrapalha. Ninguém é autossuficiente, perfeito, só Deus. Todos nós erramos, somos falhos, até porque vivemos em um corpo corruptível, ainda não tivemos um corpo transformados, ainda não temos um corpo glorificado, não. Então somos sujeitos às mesmas paixões. Sabe? Elias, depois de um dia de exaustão, depois de um tempo de exaustão, Elias matou 450 profetas de Baal. Elias desafiou aqueles homens foram desafiados. Elias invoca o fogo que desce do céu, queima o holocausto. Glória a Deus. Mas Elias chega no momento da vida dele que ele diz assim: Senhor, tira a minha vida, pode levar, não quero mais viver. 1 Reis capítulo 19 fala isso. Primeiro livro de Reis capítulo 19. Então, às vezes, nos achamos autossuficientes. Temos que ter humildade. Pedro, ele se achava autossuficiente. Olha o que ele diz. Ele insistiu: não, Senhor, até a morte eu vou com o Senhor. Até a morte eu vou. E às vezes, irmãos, essa autossuficiência tem prejudicado a muita gente. Não podemos, temos que dar mais ouvidos. Eu já vi pessoas dizer assim para mim, pessoas já chegaram a dizer: não, mesmo sabendo que na Bíblia está escrito, eu vou fazer. Isso é autossuficiência. Não vá contra a palavra de Deus, nunca.
não vá de encontro à palavra de Jesus. Se Jesus está dizendo para você, o caminho é esse, não trilhe o caminho que você quer, trilhe o caminho que Ele está te ordenando. Se naquele momento, irmão, eu creio que se Pedro passa a bola e diz assim: Senhor, tem de misericórdia. Senhor, tem de misericórdia. Eu até tenho vontade, eu desejo, mas Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas ele não teve humildade autossuficiente. Não, eu vou até a morte. Aonde o Senhor vai, não importa. Se for para morrer, eu morro. A autossuficiência foi o primeiro passo da queda de Pedro. Segundo passo da queda de Pedro. Segundo passo da queda de Pedro. A inobservância da advertência de Cristo. Inobservância. Deus falou com Pedro. Presta bem atenção. Jesus falou com Pedro. Jesus chega para Pedro e alerta Pedro: ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro não deu importância. O versículo 40 desse mesmo capítulo, você pode ir lá. Versículo 40 diz assim, ó. Jesus, ele saiu. Pode parar no versículo 40. Jesus, ele saiu. Ele foi no Getsemane. E Jesus orou por 3 vezes, pedindo para que Deus o afastasse do cálice dele. Quando ele foi, que ele terminou de orar, quando ele voltou, a Bíblia diz assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a quem? Como é que está na sua Bíblia? Disse a Pedro. A Pedro. Jesus falou com Pedro. Jesus disse para Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Irmão, olha bem, presta bem atenção. O homem que disse que ia até a morte, o homem que disse: não, eu vou com o Senhor até a morte. Jesus chega para Pedro agora e diz assim: ó, fica aqui embaixo, vigia aqui para mim que eu vou lá em cima orar, eu já volto. Quando Jesus volta, encontra eles o quê? Dormindo. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você é o cara que está dizendo que vai até a morte comigo, você não consegue vigiar 1 hora só, você não está de alerta nem 1 hora, imagina se for para a morte, Pedro. 1 hora você não consegue vigiar comigo? Pedro não se atentou. Jesus está falando, Jesus está alertando Pedro: Pedro, não é assim, Pedro, você vai ser provado pelo que você está falando, você vai ser reprovado porque você não vai passar na prova, Pedro. Sabe, irmãos, precisamos nos atentar. Essa noite, eu creio que Deus, Jesus, Ele me deu essa palavra para que alguém aqui essa noite fique alerta, fique atento. É necessário, eu não sei qual a decisão, eu não sei o que você está necessitando, mas Ele está dizendo: fique alerta, não fale demais, não fale. Você tem que ter a humildade de ouvir e de entender. Jesus disse: Pedro, nenhuma hora você conseguiu vigiar, mas você não está dizendo que você vai até a morte comigo, Pedro? Cadê a sua fidelidade? Está onde? Precisamos, irmãos, entender isso. Não haja pelo impulso, não se deixe ser impulsionado pela circunstância do momento. Ah, não, eu faço. Ah, não, eu quero. Ah, não, isso. Ah, não haja pelo impulso. Tenha humildade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando comigo e com você. Não se deixe levar. O segundo passo de Pedro foi esse. Ele não observou. Jesus está falando com ele: irmão, quantas vezes Jesus fala comigo e com você e nós não observamos? Quantas vezes, quantos recados o próprio Jesus, através da sua palavra, Ele está dando a mim e a você aqui do altar, e nós não estamos atentos. Nós, quando sai dessa porta para fora, façamos o que queremos, da forma com que queremos, do jeito que queremos. Quantas vezes Deus usa pessoas para dizer para mim e para você: não faça, o caminho não é esse, se trilhar esse caminho é caminho de morte, e você diz: eu faço. Insiste em fazer aquilo que Deus está dizendo: não faça. Quantas vezes Deus está dizendo para
Faça o que Deus te ordena. Esqueça a sua vontade, esqueça o seu querer. Faça o que Deus lhe ordena. Sabe que, irmãos? Davi, o rei Davi, 2 Samuel capítulo 11 vai falar de Davi e Betseba. Davi e Betseba. Sabe, quando Davi, a Bíblia diz que era tempo de quê? Dos reis irem para a guerra. Não era tempo do rei ficar em casa. Ei, presta atenção, irmão. Não é tempo do cristão ficar em casa. Não é tempo do crente descansar. É tempo do crente estar na igreja. O tempo agora é de estar na igreja. Porque os dias são difíceis, os dias são maus. É tempo de crente estar na igreja. Aleluia. É tempo de crente estar na igreja. Não é tempo de descansar. Não é tempo de dizer, eu estou com sono. Hoje eu não vou para a igreja. Não é tempo disso. A Bíblia diz que era tempo dos reis ir para a guerra. Mas sabe o que Davi fez? Davi já estava autossuficiente, vencia tudo, não perdia nenhuma guerra. Davi pegou os soldados e falou, vocês vão lá para a guerra, eu vou descansar, não estou afim de ir. Hoje eu não vou para a guerra. E Davi ficou no palácio. E a Bíblia diz que ao cair da tarde, Davi acordou, descansou, e quando Davi acordou, ele estava passeando no alpendre, na varanda do palácio, e ele olha e ele vê uma mulher se banhando. E a Bíblia diz que essa mulher era muito bonita. E Davi procura saber quem é aquela mulher. Quem é aquela mulher? Alguém fala, vem cá, você, meu servo. Quem é aquela mulher? E alguém disse para Davi, aquela mulher é Betseba, mulher de Urias. Davi foi avisado que aquela mulher era a mulher de Urias, aquela mulher era casada, ele não podia ter aquela mulher, porque se ele tivesse, ele estava cometendo um adultério. Mas a Bíblia diz que Davi insistiu, mas ele foi avisado. Deus, ele primeiro avisa. Tem uma passagem na Bíblia que Deus fala assim, ó, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus, ele primeiro fala, ele avisa. Nada vai acontecer na tua vida, irmão, sem primeiro você receber um aviso de Deus. Agora cabe a você e a mim insistir ou não, dar ouvidos ou não. Ninguém aqui é tido por inocente, porque todos são avisados pela palavra de Deus. Todos são avisados. Às vezes, irmão, a gente fala, às vezes nós somos tidos como chatos. Minha fama aí fora não é muito boa, eu também não estou muito preocupado com isso. Porque as pessoas dizem que eu sou muito exigente, porque as pessoas dizem que o pastor é assim, que o pastor é exigente demais. Mas não é isso não, irmão. É porque o meu papel como pastor é orientar a ovelha do céu. Porque se não tiver esse objetivo, esse foco de ir para o céu, é um pouco complicado. Mas quantas vezes a gente alerta, quantas vezes a gente avisa? Você entendeu? Simplesmente Davi foi avisado. 2 erros que Davi cometeu. O primeiro, que era para ele estar na guerra, ele não estava. O segundo, ele foi avisado que a mulher era casada e ele insistiu e cometeu um adultério. Mas olha o que aconteceu com Davi. O que aconteceu com Davi? Antes Davi morresse, para ele seria muito melhor. Porque a vergonha que ele passou, outro rei não passou igual. A vergonha, a humilhação, a morte para Davi seria lucro para ele. A morte para Davi seria lucro. Se Davi tivesse morrido, ele teria lucro na morte. Mas lucro na morte porque viver, porque a humilhação dele foi grande. As mulheres de Davi no alpendre para todo Israel ver. Os homens pegaram as mulheres de Davi. Está escrito, não é palavra minha não, irmão, é o que está aqui. Um filho cometeu um incesto com a filha de Davi. Um irmão matou o outro. E aí, outras coisas mais. Você pode ler, está lá, 2 Samuel. É a história de Davi. Por quê? Porque Davi insistiu, depois de ter sido avisado. Não insista. Se Deus estiver te avisando por algo, se essa noite você veio atrás de uma palavra,
E Deus está falando com você: não insista em fazer aquilo que Deus não está te mandando fazer. Não insista. Não insista, eu não sei. Eu até tentei mudar a pregação, mas Deus falou: não, você vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que eu quero. Como eu sou temente a Deus, eu falei: me perdoa se eu vou fazer o que você quer. Sabe, se for o segundo passo da queda de Pedro, vamos para o terceiro passo da queda de Pedro. Terceiro passo: seu medo dos homens o fez seguir Jesus de longe. O versículo 58 desse mesmo capítulo. O versículo 58 desse mesmo capítulo. Versículo 58. Que diz assim: Pedro o seguia de longe. Pedro o seguia de longe. Pedro começou a seguir Jesus de longe, com medo dos homens. Pedro agora começou a ter medo. Ele começou a seguir Jesus com medo dos homens. Quantas vezes eu e você não deixamos, nós seguimos Jesus por de longe porque temos medo das pessoas. Às vezes temos medo até de um parente, temos medo de um filho, temos medo de uma filha, medo. Não, tenho medo de mamãe. Tem pessoas que têm medo de se levantar e dizer: eu sou cristão, eu sou crente. Quantas vezes, às vezes, irmão, pessoas que deixam de vir para a igreja, estão arrumados para vir para a igreja, mas de repente quem chega na casa dela ou na casa dele, Toninha chegou. Na hora que Toninha chega e a pessoa fica: não, você vai para onde? Você está toda arrumada desse jeito. Mulher, eu ia na igreja, né? Porque tu não sabe que eu vou na igreja dia domingo. Não, mulher, deixa isso aí, qual é outro dia? Vamos conversar. Eu tenho um segredo para te contar. Tu não sabe o que aconteceu no dia. Aí começa a fazer fofoca de família. E a igreja, cadê? Sabe, irmão? E você tem medo, constrangido de você dizer não a Toninha, de você dizer assim: Tonha, deixa eu te falar uma coisa, se tu quiser aguardar eu voltar da igreja, tu pode até ficar sentadinha aí, mas eu vou para a igreja, porque eu sou cristão, eu vou adorar, eu sou adorador, eu vou adorar meu Deus. Glória a Deus. Precisamos, irmão, entender isso. Pedro seguia a distância, seguia de longe, porque ele tinha medo. Ele passou agora a ter medo dos homens. Quantas vezes nós também temos medo? Eu tenho medo de falar para as pessoas. Eu não vou me envolver, porque eu tenho medo. Não tenha medo. Se envolva, levanta a bandeira. Eu sou de Cristo, sim. Eu sou cristão, sim. E eu só faço o que o meu Jesus manda. Não tenha medo. Levante a bandeira. Levante a bandeira. Vista a camisa de Jesus. Precisamos, declaradamente. Um dia, isso é testemunho para mim. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar mais uma. Eu nunca pensei que isso um dia fosse me acontecer. Eu estava no Pernambuco, pastor Sérgio estava comigo, e tinha mais dois missionários que congregavam conosco, que também estavam conosco. E eu estava em Pernambuco, e eu estava no meio da minha parentela, e o povo lá é muito alegre, e o povo lá é muito cheio de brincadeira, e minhas irmãs brincando, e uma alegria muito grande. E eu vou na casa de um, na casa de outro, e eles comigo. Mas na hora que eu cheguei na garagem da casa da minha mãe, eu chamei eles e eu falei para eles: cara, eu estou me sentindo péssimo. Eu me sinto melhor lá na Agrovila, no meio de vocês, na casa de qualquer um do meu povo lá na Agrovila, do que aqui no meio da minha parentela. Está ele aqui como testemunha do que eu disse isso. Sabe, irmão? Porque eu levantei a bandeira, eu vesti a camisa. Pouco me interessa quem vai gostar, quem não vai gostar. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero fazer aquilo que Deus me manda fazer, aquilo que Ele me ordena fazer. Se eu não digo que sou pastor, então eu tenho que ser. Mas não é
pastor só aqui na igreja, não é pastor nesse momento que eu estou pregando. Eu sou pastor se eu vou para Pernambuco, no meio da minha parentela. Eu sou pastor na rua, eu sou pastor em qualquer lugar que eu vou, na minha casa, eu levanto a bandeira. Eu não posso ter medo. Eu sou. Mas alguém vai gostar. Sabe, irmãos? Então Pedro, ele seguia Jesus de longe, porque ele tinha medo dos homens. Ele tinha medo dos homens. Quarto passo de Pedro. Quarto passo de Pedro. A sua comunhão proibida. O versículo 58, eu li só a parte A. Vamos dar continuidade. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Pedro fez o quê? Assentou-se. Pedro se assentou na roda de escarnecedores. Salmo 1, versículo 1 diz: não vos assenteis à roda de escarnecedores. Pedro se assentou no meio daquelas pessoas. Para ver a história, Pedro agora está olhando. Pedro está querendo ver o desfecho daquela história. Jesus está preso, Jesus está sendo levado. E Pedro está do lado de cá, olhando, sentou no meio. E aí começa agora o resultado dessas faltas de observações de Pedro. As faltas de observações de Pedro. Pedro não deu ouvido, não estava atento ao que Jesus estava falando, mas agora obtém um resultado. Pedro agora obtém um resultado. Pedro, primeira coisa, Pedro esquivou-se. O versículo 69, que diz assim: Pedro esquivou-se. Pedro estava sentado fora do pátio e uma empregada se aproximou e disse-lhe: você também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, disse outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximou-se os que estavam ali e disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Pedro nega Jesus. Resultado da falta de observância de Pedro. O resultado que Pedro não deu ouvido. Alguém avisou: Pedro, cuidado que lá na frente tem uma armadilha. Pedro, não continue subindo a ladeira. Pedro, é melhor você ficar quieto, porque senão você vai se atrapalhar. Pedro não se atentou ao aviso de Jesus. E o resultado, Pedro nega Jesus. Pedro jura com praguejamento que não conhece Jesus. Esse é o resultado. Resultado de quando nós não nos atentamos ao que Jesus está falando, o resultado, infelizmente, é triste. O resultado é triste. Você já viu aquela conversa que quando alguém não atenta ao que uma outra pessoa falou, a um conselho, ao que a palavra está falando, e quando a pessoa chega lá na frente, às vezes a vida dela começa a desmoronar, o casamento começa a desmoronar, as coisas começam a desandar, nada mais dá certo, e aí agora a pessoa faz o quê? Lembra do que a outra falou. Lucas, então já encerramos. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 56. 56, perdão. Verso 56. Que diz assim: eu vou repetir
estava escrito em Mateus, mas a gente vai dar uma continuidade mais na frente. (56) que diz assim, ó: uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele, mas Pedro negou, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza esse também estava com ele, porque ele também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como tinha dito: doeu. Irmão, imagina, está Pedro com medo, aflito, dizendo: não conheço. Mas você estava com ele, você é galileu. Eu estou dizendo: eu não conheço. Aí o que acontece? O galo canta. Quando o galo canta, Pedro para o ouvido. Quem está cantando é o quê? Não é possível. É o galo cantando, Pedro parou. Aí quando Pedro olha Jesus, que vai andando aqui, ó, Jesus para, olha, fixa os olhos em Pedro. Quando Pedro veio, matou Pedro. Eu não queria estar na pele dele, irmão. O remorso que aquele homem sentiu, a Bíblia diz que Pedro chorou muitíssimo. Pedro se acabou ali, Pedro se derramou em lágrimas. Pedro olhou e disse: cara, eu fui avisado, mas não dei atenção. Se eu tivesse dado atenção, eu não negava. Eu fui avisado, ele me avisou, e eu não dei atenção e eu neguei. Remorso, Pedro estava acabado, irmão. Aleluia, Deus. Não pare de ouvir a voz de Deus, escute, seja atento, obedeça, não insista. Não insista em fazer a sua vontade, não tenha medo de ninguém. Faça o que Deus me manda, não o que o homem manda. Não tenha medo, seja o que for. Deus mandou, eu faço. O homem mandou, não vou fazer, vou fazer o que Deus mandou. Sabe, eu não sei. Olha bem, Pedro, que imagina, eu fico vendo a cena, irmão, Jesus parar. Jesus está aqui, Pedro olhando, Jesus chega ali, para e olha, fixa os olhos em Pedro. Como dizer assim: eu não te avisei? Eu não te avisei? Eu falei com você. Por que você não deu ouvidos? Por que você não se atentou? Mas eu não falei, eu insisti em falar com você. Você falou tanta coisa que fazia, você não teve condição de vigiar nenhuma hora, Pedro. Eu falei com você, eu te alertei, mas você não me deu ouvidos. Olha agora o que aconteceu, olha onde você está, Pedro. Eu te falei disso, Pedro. Pedro insistiu, Pedro caiu. Aleluia. Pedro agora sai daí, do Getsemane, de Jerusalém. Ele anda aproximadamente 130 quilômetros a pé. 130 quilômetros, porque de onde ele estava para o mar da Galileia era 130 quilômetros. Pedro leva ali andando. Imagine aquele homem andando pelo caminho e ouvindo na mente dele o galo cantar e ele dizendo: eu não conheço, eu não sei quem é, e é outra. Irmão, que remorso, que coisa. Irmão, pelo cara que não entendeu, não foi entendido o aviso de Cristo. Você quer pagar? Você quer pagar para ver? Não queira. Não queira. Se eu fosse você, não queria. Se eu fosse você, eu obedecia. Se eu fosse você, eu ficaria quietinho. Falava só uma coisa assim, Senhor. Não sei. Mas olha bem, irmão, 130 quilômetros. Aquele homem martelando no juízo dele. Encontrava com alguém pelo meio do caminho. E alguém dizia: você vem de onde? Eu venho de Jerusalém.
tinha lá, o Jesus de Nazaré lá, aquele cara lá que um monte de gente estava seguindo, foi morto lá, foi lá decepcionado, foi morto, e Pedro olhava e dizia, e Pedro morrendo por dentro. Voltou para o mar da Galileia, voltou, mas o bom de tudo isso, o desfecho, é que Jesus é maravilhoso. Em Mateus, no capítulo 26, no capítulo 26 de Mateus, você volta um pouquinho, no capítulo 26, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Olha o que acontece no capítulo 26, no versículo 32. Jesus falando mais uma vez. Jesus falando, 26, 32. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para onde? Para a Galileia. Olha Jesus falando, Jesus desenhou tudo. Jesus desenhou a queda, Jesus desenhou que Pedro ia negar, mas ele sabia para onde Pedro ia voltar, e ele disse, depois que eu ressuscitar, eu estou lá esperando vocês, porque eu sei que tu vai voltar para lá mesmo. Eu sei que tu vai chorar, me galar. Eu sei que tu vai querer desistir. Eu sei que tu vai querer voltar para a tua prática antiga. Tu vai querer voltar para a profissão que tu fazia, mas é voltar lá. Eu já estou primeiro lá do que você. Eu cheguei primeiro do que você. Ele está dizendo, eu chego primeiro do que você. Quando você chegar, eu já estou lá. E Pedro chega lá, vai pescar. E quando Pedro vai pescar, Jesus chega e quando amanhece o dia, não pescaram um peixe, uma piaba sequer. E quando eles voltam, Jesus está lá na beira do mar. Ei, tem alguma coisa para comer aí? Tem o que para comer? A gente não pescou nada, passou a noite aqui, não pescou nada. Jesus falou assim, ei, joga a rede do lado direito. Aleluia. Aleluia. Ei, joga a rede do lado direito. Aleluia. Na Evangelho de João, capítulo 21, verso 7. Joga a rede, Pedro. Pedro, quando joga a rede, João olha e diz assim, Pedro, essa cena é conhecida, Pedro. Esse filme eu já vi, Pedro, junto com você, nós já assistimos ele. Você está esquecido, Pedro, lá atrás. Você esqueceu quando esse mesmo homem lá, ele mandou jogar a rede e nós pescamos tanto peixe que os barcos afundaram. Eu mesmo, é o Senhor Jesus, E Pedro, quando percebeu, quando jogava a rede, a Bíblia diz que pescaram 153 peixes muito grandes. Jesus ele estava precisando do peixe para poder assar, para eles comer, não. Porque quando Pedro pulou, que saiu nadando, que chegou lá, que encontrou Jesus, Jesus estava esperando eles com peixe, brasa e pão. Aleluia! A paz, o fogo do Espírito e o convívio que desce. Estava esperando eles. E agora Jesus restaura Pedro. E Jesus pergunta para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Aleluia. E Pedro diz, sim, Senhor, te amo. Toda alegre. Sim, Senhor, te amo. Aí Jesus fala assim, apacenta minhas ovelhas. Daqui a pouco Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus ovelhas. Aí agora quando Jesus fala assim, Pedro, tu me ama? Pedro falou de novo a mesma coisa 3 vezes. Lá vem ele de novo, me pegou de novo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus agora diz, pronto, agora tu está restaurado. Lembra-te de uma coisa, daqui para frente tu agora não vai mais. Vai chegar um momento que tu não vai mais para onde tu queres ir. Tu vai para onde vão te levar. Porque agora tu não é mais conduzido pela tua vontade. Tu agora não é mais falador do que as tuas atitudes. Tu
tu agora vai ser conduzido pelo meu Espírito. Pedro foi restaurado, irmão. Mas para a gente entender que o mesmo Jesus que avisou a Pedro é o mesmo Jesus que avisa a mim e a você, é o mesmo Jesus que está essa noite aqui, alertando a mim e a você: não tenha medo de ninguém, aceite, faça o que Ele está te mandando. Não importa, faça o que Ele lhe manda. Não tome nenhuma decisão nesse momento. Não haja na emoção. Não fale, vai. Não. Faça o que Ele te manda fazer. Só isso. Eu não sei. Mas essa noite Deus está falando ao meu coração que Ele está alertando a igreja. Ele está alertando pessoas. Eu não sei quem. Eu não sei quem é. Eu não preciso saber, porque eu não estou aqui para saber. Eu estou aqui para obedecer e falar. Quem sabe é Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Por isso eu falo para você: esteja atento. Esteja atento. Se Ele está falando para você não fazer, não faça. O que Ele estiver falando, não importa o que vai acontecer. Não importa quem vai gostar, quem não vai gostar. Não importa quem vai machucar, quem não vai machucar. Obedeça a Deus. Só isso. Obedeça a Deus. Não pague para ver. Pedro deve ter pagado um preço muito alto. Eu não queria estar na pele de Pedro. Eu não queria, irmão. Aquele olhar de Jesus para Pedro, misericórdia. Aquele olhar destruiu Pedro. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao meu e ao teu coração. Que esta palavra encontre guarida no meu e no teu coração. Que esta palavra, sabe, desce suave no teu coração. Deixa Deus te conduzir, deixa Ele fazer, deixa Ele, escuta, presta atenção, esteja atento, não se deixe levar pelas circunstâncias, não se deixe levar por nada nem por ninguém. Obedeça ao que Deus está te mandando fazer, obedeça a Jesus. Jesus está alertando, Jesus está falando. Simplesmente isso, obedeça. Obedeça. Sabe, eu não sei, mas se um dia aconteceu, se em algum momento da tua vida você se deixou levar, mas essa noite, o mesmo Jesus que restaurou Pedro é o mesmo Jesus que vai restaurar você. É o mesmo, porque Ele é imutável, Ele não muda. Ele não muda, a Bíblia diz que Ele não muda. É o mesmo que vai restaurar você. É o mesmo Jesus. Se coloca de pé. Aleluia, Deus. Curva a sua cabeça. Glória a Deus. Senhor, Pai, nós sabemos que o Senhor é o mesmo. A tua palavra diz que o Senhor é imutável, Senhor. Sabemos, Jesus, que o mesmo Jesus que restaurou Pedro é o mesmo Jesus que está aqui esta noite. É o mesmo Jesus que está com brasa, com peixe e com pão. É o mesmo Jesus que está perguntando para mim e para os amados irmãos: você me ama? Você me ama? Jesus pergunta isso, porque um dia, Pai, nós fomos negligentes, um dia nós tivemos medo de pessoas, do homem, e te seguimos de longe, Senhor. Um dia, Senhor, nós também passamos pelaquilo que Pedro passou, fomos avisados, mas insistimos em fazer aquilo que o Senhor não quer que venhamos a fazer. Mas hoje, Pai, através da Tua palavra, Senhor, nós entendemos que erramos. Pai, naquele momento que Pedro, Pai, negou e que o Senhor olhou
quando Pedro saiu, a tua palavra diz que ele chorou muitíssimo. Naquele momento houve um arrependimento genuíno no coração de Pedro. Como também nesse momento há um arrependimento genuíno nos nossos corações. Por um dia ter insistido, por um dia ter desobedecido, por um dia ter feito o que queríamos fazer, não o que o Senhor nos mandou. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Hoje nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe aqui, mas o Senhor já chegou primeiro. Quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava, o ambiente já estava preparado, o banquete já estava pronto, porque o Senhor chegou primeiro. O Senhor é aquele que chegou primeiro, Senhor. Ah, Deus, perdoa sim, Senhor. Perdoa sim, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, dizer sim, Pai, nós te amamos, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. Nós queremos te seguir de perto, não de longe. Nós queremos sim, Pai, te conhecer mais, Senhor. Glória a Deus. Ah, Santo Deus, Israel. Um dia, às vezes, Pai, nós até ouvimos falar do Senhor, mas talvez não andamos colado com o Senhor, não andamos juntos, mas hoje nós decidimos que queremos andar, Senhor. Hoje sim nós podemos dizer, não importa, Senhor. Hoje sim, Pai, até a morte nós iremos contigo, Senhor. Porque nós somos restaurados. Hoje teve restauração neste lugar, Senhor. Hoje teve restauração neste lugar, Senhor. Hoje pessoas vão sair daqui leves, Senhor. Pessoas vão sair daqui falando em línguas pelo caminho. Vão sair leves, porque houve restauração neste lugar, Senhor. Houve restauração neste lugar, Senhor. Houve restauração. Porque o Senhor é o mesmo, Jesus. Ah, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor restaura. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ah, houve restauração, sim, Senhor. Ah, irmão, eu te convido 2 minutos para você adorar, para você dizer, Jesus, eu te amo, para você dizer o quanto você ama, o quanto você é fiel, para você se derramar na presença dele, para você chorar, para você falar em línguas. Você é um adorador, porque ele te restaurou para adorar. Adore a ele, adore, adore, adore. Fale palavras lindas, maravilhosas para ele. Fala para ele que você o ama, que ele é lindo, que ele é perfeito. Adore, 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 adore a Deus. Adore a Jesus. Adore, 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 não empressa. Não empressa, deixa o Espírito te conduzir a adoração ao Rei dos Reis. Adore, 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 adore. Fala maravilhosas coisas para Ele. Fala para Ele, fala, é Ele, é para Ele. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Sinta a presença dEle. Sinta Ele te abraçar.
abraçá-lo como ele abraçou Pedro. Sinta um abraço de restauração. Sinta um abraço de restauração. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.